Tá, Acho que agora foi. eu vou começar de novo, tá bom, gente? Fazer essa introduçãozinha. Obrigado, viu? Gente, não estava gravando a aula. Vou ter que voltar um pouquinho para o pessoal que pegar a gravação da aula poder pegar. Sim. Então, a ideia da aula de hoje é que a gente trabalhe os fundamentos técnicos da dinâmica de grupo, lembrando e pensando de uma forma mais ampla que esses fundamentos técnicos eles não são os únicos existentes, certo? Eles são alguns poucos fundamentos que podem ajudar a gente dentro de uma perspectiva mais psicanalítica, por exemplo, que é o arcabouço teórico que a gente está buscando agora, né? Nessa aula a gente vai limitar a enumerar de forma genérica os principais fundamentos da técnica, e por técnica entendam muito mais a execução de um conhecimento, de um processo, de um procedimento, do que também o manejo, que dizem respeito ao cotidiano da prática grupal, ou seja, esse dia a dia da prática grupal, tentando rastreá-los desde o planejamento da formação de um grupo, ou seja, pensar o grupo antes da sua concepção, o seu funcionamento durante todo o curso evolutivo, procurando acentuar algumas formas de manejo técnico. E aí, técnico, nesse momento agora, é um termo que volta para a ideia de que da técnica da execução da atividade, diante dos diferentes aspectos e fenômenos que surgem no campo grupal dinâmico. Ok? O existência do grupo. É o como eu vou planejar a minha execução e a minha ação do grupo. E isso é um fator importantíssimo na minha condução da realidade em si, né? Porque o planejar o grupo é talvez o passo mais importante do sucesso do grupo como um todo. E aí ele vai ser dividido entre logística, estratégia, técnica e tática. Na logística, a gente vai ter um conjunto de conhecimentos e equipamentos e um laço de experiência que servem de suporte para o planejamento de uma ação. E aí é quando eu falo para vocês que a gente tem que ter, na verdade, além do conhecimento teórico, né, a gente vai ter também o que ele está chamando aqui de equipamento, mas na verdade são os instrumentos que a gente vai utilizar, os materiais que a gente vai utilizar, o ambiente que a gente vai utilizar para aplicar as técnicas e as dinâmicas de grupo, né? Dentro do planejamento, a estratégia designa um estudo detalhado de como utilizar a logística para atingir e alcançar o êxito operativo da finalidade planejada. E aí é que onde começa a entrar a ideia do unir a minha ideia sobre o grupo e as estratégias que eu vou usar para chegar a resolver essas questões dessa ideia, né? Dentro do processo dessa estratégia, eu vou ter as técnicas, que é um conjunto de procedimento e de regras de aplicabilidade prática e que funcionalidade da operação, ou seja, é, a, a, a prática da técnica ela vai fundamentar como eu vou executar e o processo executável, né, a possibilidade de execução dessa atividade durante o desenvolvimento da dinâmica. E as táticas de abordagem existentes para uma mesma técnica aplicada. E aí é onde vai entrar o nosso conhecimento sobre as abordagens da psicologia, né? Então, a tática, basicamente, vai fundamentar a forma como a gente vai agir enquanto coordenador do grupo ou facilitador do grupo, vai dependendo como a gente chama esse componente que está ali gerenciando o grupo, ok? Gente, até para aproveitar a, como é que eu posso dizer, a dinâmica desse ambiente aqui, eu vou estabelecer que antes de mudar de tema, eu sempre dou uma parada para saber se alguém quer perguntar alguma coisa. E aí a pessoa abre o próprio microfone
e pode falar alguma coisa. Então, assim, alguém quer falar alguma coisa sobre o planejamento? Quer perguntar alguma coisa sobre o planejamento? E vocês podem também ir falando no chat, viu? Quem tiver com acesso ao chat, pode ir falando também no chat, que eu vou sempre dando uma lida no chat, tá bom? Ninguém por enquanto, então eu vou dar continuidade aqui. A partir daí, né, ao criar o grupo, a gente precisa responder primeiro alguns questionamentos. Quem é que vai ser o coordenador? E aí parece brincadeira perguntar sobre isso, porque o que a gente conhece aqui como coordenador do grupo é a pessoa que está à frente do grupo, né? E aí é óbvio que se, por exemplo, a gente tem uma equipe de vocês, por exemplo, montando um projeto de aplicação de dinâmicas de grupo, dentro do grupo alguém será esse coordenador. Por que escolher esse coordenador? Qual é a tática disso? E da onde é que surge essa ideia dessa realidade desse coordenador ser algo preponderante? É que as habilidades técnicas e práticas desse coordenador têm que estar alinhadas com aquilo que a gente precisa pensar sobre o grupo. Então, esse coordenador precisa ser alguém que vai conseguir operar no grupo de forma ampla, de forma mais categórica, e é importante que a gente coloque e se coloque enquanto coordenador do grupo de uma maneira mais dentro dos conceitos que aquele objetivo do grupo espera. Você pode ter um grupo de 4 pessoas que montam um processo de treinamento de dinâmica de grupo, mas somente uma delas é o coordenador. As outras pessoas são co-coordenadores ou co-orientadores ou ego auxiliar, então vai depender. Gente, eu vou pedir a vocês, para que eu não pare mais a aula, que dê uma ajudinha no pessoal, tanto no WhatsApp quanto, principalmente no WhatsApp, que não está conseguindo acesso, para tentar dar orientação para eles, ou então falar que realmente assim, a gente está com instabilidade no sistema hoje, né? Eu estou gravando a aula, qualquer coisa, as pessoas vão poder assistir a aula depois, e a gente poder tirar as dúvidas, de repente, na semana que vem, quando a gente estiver com o sistema um pouco mais estabelecido, ok? Para que e para qual finalidade o grupo está sendo composto? E aí isso é uma coisa extremamente importante. Eu estou compondo um grupo para um treinamento específico, para ensinar alguma coisa, é um grupo operativo, é um grupo terapêutico, eu estou criando um grupo para pensar e para ajudar pessoas nos seus processos terapêuticos. Para quem ele se destina? Para quem o grupo está se destinando? Para que tipo de indivíduos? Quem são esses indivíduos? Né? E aí é importante nesse momento a gente, por exemplo, estabelecer esse se destina, são pessoas que são de um determinado grupo homogêneo, que passam pela mesma situação psicopatológica, como por exemplo pessoas com depressão, ou são pessoas que são usuários de um CAPS de saúde mental, então são assistidos por essas pessoas, né? E aí é interessante que a gente pense nesse momento que esse público-alvo vai também delimitar que tipos de dinâmicas eu vou poder aplicar ou não. Como, por exemplo, já aconteceu uma vez comigo, de que a gente estava montando um programa de dinâmica de grupo para trabalhar com os pais que levavam os filhos para uma clínica terapêutica. Ele ficava muito tempo ocioso na sala de espera e não tinha muito o que fazer e acabava gerando alguns processos realmente bem complexos, né? E aí a gente resolveu fazer alguns grupos operativos para que aquele momento dos pais ali naquele ambiente pudesse ser também rico para eles pensarem um pouco sobre a questão do filho, né? E aí como é que ele funcionará? Como é que esses grupos funcionam? Esse grupo, por exemplo, que eu acabei de citar, ele tinha uma particularidade. A maioria dos pais era analfabeto, porque o programa ele era gratuito. E aí criava um processo um pouco complexo, um pouco ruim, porque você não podia aplicar qualquer dinâmica que envolvesse
a leitura, a escrita, ou processos mais complexos de execução, porque as pessoas eram um pouco mais simples. Ok? Então, onde, em quais circunstâncias e quais os recursos que eu tenho para aplicar ao grupo? Então, qual é o ambiente que vai ser separado para mim? Ele é um ambiente sigiloso, é um ambiente seguro, é um ambiente tranquilo? Né? Isso precisa estar bem definido, bem delimitado. Ok? A gente fixar bem essa coisa, a pergunta como o grupo funcionará remete à ideia de entender se o grupo será homogêneo ou heterogêneo, aberto ou fechado, com ou sem coterapeuta, né? Com ou sem alguma pessoa para auxiliar. Qual será o enquadro do número de participantes, o número de reuniões semanais, o tempo de duração das reuniões, será acompanhado ou não por um supervisor? Então, essas perguntas elas precisam ser respondidas quando eu for construir esse grupo. E elas têm que ser respondidas antes do grupo se iniciar, ok? De uma forma mais ampla e honesta nesse processo de grupo, eu vou colocar para vocês que assim, pensem um pouquinho na característica de vocês, como esses grupos poderiam ser. Vou dar um tempo. Professor? Acho que ele ficou mudo aí, né? Botei aí no chat para ele. Eu ia perguntar, não entendi esse grupo heterogêneo. Ele voltou já? Ainda não. Vou botar aqui no WhatsApp para ver se ele... De repente ele caiu, será? O Anderson. Oi, pessoal, voltei. Oi, voltei. Professor, eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Como seria esse grupo heterogêneo? Hum. Porque na formação de um grupo tem que ter alguma similaridade entre eles, não? Não necessariamente. Por exemplo, pode ser um grupo terapêutico. Vamos pensar numa hipótese. Digamos que na clínica escola a gente resolve fazer grupos terapêuticos com as pessoas que estão na lista de espera. E aí você resolve convocar as pessoas pela ordem da lista. Assim. As 10 primeiras pessoas eu vou convidar para fazer grupo terapia para poder elas serem atendidas, porque senão vai demorar muito para elas serem chamadas. Você vai fazer uma triagem com essas pessoas, né? Vai triar as pessoas, é óbvio. E aí você vai perceber que as demais são bem... Esse é um grupo heterogêneo. Mesmo que eu forme um grupo só de homens ou só de mulheres, né, vai ter essa homogeneidade, mas, por exemplo, se as demandas trazidas para esse grupo terapêutico forem diferentes, ele será um grupo heterogêneo. Deu para entender? Entendi. Então, por exemplo, como Cristiano está falando aí, né, mas com objetivo comum, né? Então, o objetivo geralmente é determinado pelo facilitador do grupo. E isso realmente, o objetivo ele é sempre o mesmo, ele tem que ser sempre o mesmo, porque eu não posso, aí sim, eu não posso pegar um grupo que pretende ser um grupo operativo para a aprendizagem de alguma coisa ou para o treinamento de alguma coisa, pegar algumas pessoas que estão precisando de uma seleção tem um negócio no meu pé aqui. tá pensando numa seleção para uma vaga naquela empresa ali e aí botar umas 2 pessoas porque estavam precisando passar por um processo terapêutico. Não. Ou o grupo é terapêutico, ou ele é operativo, ou é um grupo de seleção de pessoas, entendeu? O grupo ele precisa ter realmente objetivos comuns, mas não necessariamente as pessoas têm as mesmas questões fundamentais dentro do grupo. Ok? Gente, mais uma vez aqui que eu vi. Pois não, pode falar. Yara, o grupo heterogêneo seria um grupo com misturas de habilidades?
Não. Não, habilidades em si não, a não ser dependendo da função do grupo. Por exemplo, um grupo operativo heterogêneo poderia ser um grupo com diferentes habilidades para a execução de uma tarefa. É uma ideia, entendeu? Um objetivo em comum, que é a execução de uma tarefa, mas com habilidades diferentes. De um certo ponto de vista, pode ser que seja. É um grupo montado para executar uma tarefa e eu preciso de pessoas de áreas diferentes, com conhecimentos diferentes. Esse é um grupo heterogêneo. Entendi. Ok? Gente, deixa eu só fazer uma última ressalva. Rogério não voltou, né? Estou vendo aqui que ele não voltou para a aula. Ou tem um R aqui? Não, tá aqui. Ele tá aqui Voltei. Desculpa aí. Mas Pedro não está conseguindo entrar. Se alguém puder ajudar ele no chat do WhatsApp enquanto vai vendo a aula, eu agradeceria muito, para que ele tentasse pegar pelo menos um pedaço da aula de hoje. Eu já mandei os convites para ele entrar por aqui e tudo, mas como é que se diz? Eu não tem mais muito que eu posso fazer, senão a gente também não vai conseguir dar aula. A aula está sendo gravada já, inclusive isso que eu estou falando agora está sendo gravado. Mas se alguém puder ajudar ele para ver se entra, tem mais alguém lá que estava falando que não estava conseguindo conectar. Duas coisas que vocês podem falar com as pessoas. Primeiro, às vezes reiniciar o celular, se for pelo celular ou pelo computador, ajuda muito, certo? A colega que estava com o celular e que estava usando o celular ao mesmo tempo o computador, pode desligar o celular e ligar de novo, desligar mesmo o celular e ligar de novo, que aí ele não entra automaticamente no programa também, certo? Vamos continuar aqui a aula, tá bom? Então, tem uma ideia bem... Pois não, pode falar. Uma questão, quem não está presente vai ganhar falta? Então, não sei como é que está sendo essa dinâmica. Eu tenho computado as presenças, eu tiro pela lista de pessoas presentes dentro da sala de aula, né? E aí, assim, eu tenho que entender que, como é uma ferramenta nova, é algo que está todo mundo se adaptando ainda, das duas, uma, pode ser que a pessoa tenha algum problema na conexão ou problema com o software, isso não necessariamente é culpa sua, vamos pensar assim. Então, a presença ela vai ser computada de duas formas, tanto aqui quanto na participação no AVA. E aí, por exemplo, você participando no AVA dessa aula, a sua presença está garantida, certo? E aí, assim, eu sempre deixo algumas perguntas para fazer atividade para computar essa presença também, entendeu? Então, quem não conseguir assistir agora, assiste a aula depois e responde a atividade do AVA, para mim tem presença garantida, tá bom? Para que o pessoal não fique aí chateado. Eu sei que participar da aula é muito melhor, porque às vezes surgem dúvidas e tudo. Se você está vendo essa aula depois, né, um recado para você que está vendo a aula depois, surgiram novas dúvidas, anota a dúvida, manda pelo chat, manda pelo próprio aplicativo dentro da aula que eu vou receber e na medida do possível a gente vai respondendo e todo mundo vai visualizando as respostas. Essa é uma ferramenta que vocês vão ver que tem várias habilidades, várias potencialidades diferentes, tá bom? Posso continuar? Respondi a pergunta? Não? Talvez? Respondeu. Beleza, valeu. Vamos lá. Então, tenha uma ideia bem clara do que você pretende com esse grupo e de como você vai operacionalizar esse seu intento. Caso contrário, seu grupo patinará num clima de confusão, de incertezas e mal entendidos, né? Então, todos os grupos que a gente for montar, e isso tem que ser uma tônica na vida da gente. Vou montar um grupo, quero começar um grupo. Surgiu uma demanda, eu quero montar um grupo. Primeiro senta e planeja o processo. Não comece o grupo sem ter toda essa parte inicial planejada, todo o planejamento concretizado. Professor, eu preciso planejar todos os encontros desde o primeiro? Não precisa. Mas é importante que você tenha, por exemplo, vamos pensar num grupo terapêutico. Uma ideia de que se esse grupo ele vai ser um grupo com tempo limitado ou com tempo infinito, vai depender do processo do grupo. Ele vai ser um grupo aberto ou fechado, grupo livre, né? Um grupo livre e aberto é um grupo que as pessoas podem entrar no decorrer do caminho e algumas pessoas podem sair no decorrer do caminho.
Um grupo fechado, aquele grupo terapêutico, ele se constitui nele mesmo e ninguém pode entrar e sair depois da constituição do grupo, entendeu? Então, você precisa ter isso bem em mente, pelo menos essas questões. E aí, encontros com algumas semanas de antecedência, a depender do caminhar do grupo. Porque você vai precisar também conhecer as pessoas. Se é um grupo operativo para aprendizagem de alguma coisa, eu posso planejar técnicas para que o indivíduo se envolva para aprender aquele determinado processo, mas conhecer o grupo é fundamental. Você nunca pode começar a montagem de um grupo sem ter uma ideia de quem será esse grupo, uma ideia mínima de quem será esse grupo. Ok? Alguém abriu o microfone aí. Fui eu, professor. É uma dúvida, assim. Quando a gente faz estágio, acontece da gente fazer alguma atividade em grupo e tal. Só que a gente ainda não tem a formação de psicólogo. Nesse caso, a gente enquadra esse encontro grupal como um grupo operativo, independentemente do que ele vai provocar no grupo? Não necessariamente. O que acontece? Entre a ideia de grupo terapêutico e grupo operativo, a grande diferença é no objetivo desses grupos. Pensa o seguinte, quando você tem um grupo que pensa na execução de uma atividade, esse é sempre um grupo operativo. A execução da atividade é a aprendizagem de alguma coisa, é um grupo operativo. Eu estou montando um grupo para conversar sobre um tema de sexualidade. E vai ser um encontro só, um grupo que eu não sei quem são, eu vou levar o tema de sexualidade e a gente vai discutir lá dentro do grupo. Esse é um grupo operativo, porque eu estou levando um tema específico. Eu estou determinando um tema para ser discutido e as pessoas vão aceitar entrar ou não no grupo, certo? Agora, é um grupo que se propõe ou pretende trabalhar determinados conteúdos das pessoas. E aí eu não sei exatamente como ele vai terminar, mas eu sei que a ideia é que as pessoas estão trazendo demandas pessoais e a gente quer trabalhar isso em grupo para que as pessoas no grupo se ajudem. Esse é um grupo terapêutico. Mas eu sou estagiário. Não faz diferença. Por ser estagiário ou estagiária, você vai estar sendo acompanhado por algum profissional de perto, próximo, que vai observar a sua execução do grupo. Ok? Ok. Bom, mas aí vai depender do objetivo, que ajuda muito a gente a entender o objetivo. Perigos na formação do grupo. Né? O que a gente pode evitar? Observe atentamente as indicações e contraindicações. E aí aqui eu acho interessante, porque o texto não deixa claro muito o que ele está chamando de indicações e contraindicações. E aí eu fui refletir um pouquinho sobre quando eu construo o grupo, né, que algumas pessoas indicam, por exemplo, pessoas para o grupo. Né? E aí, no sentido mais amplo dessa ideia, fora as indicações e contraindicações, que é o que a gente está tratando aqui, ó, é contraindicado você fazer tal coisa para grupo, é indicado você fazer coisa com... Também tem a ver com isso. Mas também tem a ver as pessoas que são indicadas ou não para trabalhar em grupo. E aí é que vai o feeling da gente de psicóloga e psicólogo. Né? Que na hora que a gente faz a triagem, a gente percebe o desejo e o sentido da pessoa de querer ou não trabalhar aquele processo em grupo. Né? Às vezes você chama a pessoa que está precisando de trabalhar algum aspecto seu e chama a pessoa, tá, eu estou com uma oportunidade para fazer esse trabalho terapêutico em grupo, você aceita? E a pessoa vai e aceita, mas às vezes você mesmo na triagem percebe que aquela situação daquele indivíduo, daquela pessoa, daquela mulher, daquele homem, não é muito para trabalhar em grupo. A pessoa, até pelo próprio perfil, não vai conseguir trabalhar em grupo. Então, as indicações e contraindicações para os grupos também passam pela ideia de que algumas pessoas são contraindicadas a trabalhar no grupo. Pessoas que falam demais, por exemplo, falam muito, podem monopolizar o grupo. E aí, para um grupo que tá aprendendo a andar junto e se constituir naquele momento, de repente, pessoas que monopolizam a fala no grupo podem não ser terapêutico para o grupo, ok?
A motivação frágil de um participante pode refletir em um engajamento fraco e o abandono prematuro. E aí, isso gera vários problemas, porque assim, o que é a motivação frágil? É a motivação da pessoa que só está indo no grupo porque alguém está acompanhando alguém para ir no grupo. Ou só aceitou ir para o grupo porque não tinha outra alternativa, e só tinha aquilo mesmo, tinha que fazer aquilo. Então, essa pessoa, entre não fazer nada e estar no grupo, resolveu estar no grupo, ela tem uma motivação frágil para participar do grupo, independente da função do grupo. E aí, pensa num grupo operativo onde o indivíduo só entrou ali para fazer aquela atividade ou para fazer aquele treinamento porque não tinha muito o que fazer. Ele vai se esforçar no processo para aprender? Ele vai se esforçar no processo para desenvolver as atividades do grupo, para fazer o grupo refletir sobre os processos? É óbvio que vai um pouquinho, dependendo de como for a motivação e o processo do terapeuta, né, do coordenador do grupo. Mas vai chegar um momento que ela vai dizer assim, isso não é para mim, eu vou me embora daqui. Eu tenho mais o que fazer da minha vida do que ficar aqui cortando papel e falando a minha opinião sobre o quadrado que era um retângulo. As discussões de grupo que acontecem. E aí esse abandono desse participante, né, quando não bem visto anteriormente, assim, para o engajamento frágil desse indivíduo, ele pode ser prejudicial tanto para o próprio indivíduo, né, que vai se sentir fracassado, vai se sentir com menos valia porque não conseguiu dar conta do grupo, mas se você não tinha o objetivo de estar ali, realmente estar no grupo é algo ruim. O momento de ir para o grupo é algo insano, assim, eu vou criar 1000 subterfúgios para não ir no dia. E para o facilitador também pode gerar indignação por se sentir enganado e desrespeitado, porque às vezes a pessoa diz, não, eu quero participar de verdade, mas chega na hora do grupo, ele não participa. Ele não se coloca, ele não se impõe, ele não se projeta nas atividades pedidas, né? A gente tem que tomar cuidado com a composição inadequada de grupo. Alguém quer falar alguma coisa? Eu sempre ouço um... Não, eu só ia comentar que essa questão do abandono, né, do participante, do não engajamento dele, é o mesmo que acontece na clínica, num tratamento individual, quando uma pessoa, por exemplo, o marido fala, olha, se você não fizer terapia, eu vou te abandonar. A pessoa vai porque é um ultimato, não porque é do desejo dela se tratar, né? Acontece muito na terapia, às vezes, de vir um dos cônjuges que não queria fazer terapia e diz assim, tá vendo? Eu pelo menos fui e tentei. Vai para 2 sessões, não é? Acontece muito isso. Você vai para 2 sessões, aí não fica. E aí, assim, já abrindo um parênteses sobre a clínica e sobre os grupos também, né? Porque a gente se sente um pouco mal quando isso acontece, quando o paciente evade. Não se sintam menosprezados nem diminuídos, né? Às vezes o processo é do cliente, é da pessoa. Tem terapeutas ruins? Tem terapeutas ruins. Não estou dizendo que é o caso de vocês, até porque eu não conheço como é que é vocês. Eu conheço vocês participando aqui, engajados, lendo texto antecipadamente. Vocês estão assim, nota 20 mil para mim. Então, é longe de mim querer pensar em alguma coisa para que vocês não se sintam bem nessa disciplina, porque vocês estão se dedicando bastante, né? Foi um grupo que engajou na disciplina, a gente pode dizer assim. E aí, pensem que vocês estão, por exemplo, no estágio lá e vem uma pessoa uma semana e ele falta 2, você liga, ela diz que vem, mas no dia não vem. Não se sintam diminuídos. Bate uma frustração? Bate, porque você quer atender aquela pessoa. Você quer tentar ajudá-la. Mas a questão, às vezes, é da pessoa. Tem a ver com os processos da própria pessoa. Né? E dar continuidade para a terapia, às vezes, não funciona. Quando a gente fala dos grupos numa composição inadequada, às vezes é que, assim, quando você... Vou fazer uma brincadeira agora, né? A gente tem falado muito sobre isso. Quando você vai montar um grupo de Big Brother, por exemplo, é óbvio que você tem que colocar pessoas ali dentro que criem conflito. Porque senão vai ser um negócio chato. Ficar vendo aquele monte de gente super feliz, acreditando que a vida é feliz, comendo de graça, dormindo, acordando tarde, enchendo a cara, de festa e tudo. Vai ser chato. Você tem que ter algum conflito, você tem que ter algo que as pessoas fiquem chateadas umas com as outras, né?
diferente dos nossos grupos. É óbvio que você não tem como prever, às vezes, inimizades, mas às vezes você tem como prever ambientes hostis do processo e que não é necessário que você tenha esse processo. Eu tive uma experiência de grupo terapêutico onde um dos meus co-facilitadores, que era um aluno estagiário, ele era pastor. E, assim, na hora que a gente fez a triagem de grupo, um dos alunos que fez a triagem não mencionou para a gente que um dos clientes era uma pessoa que a questão dela estar ali para terapia era que ela tinha passado por uma igreja evangélica e que tinha se sentido muito mal, tinha acontecido coisas horríveis na vida dela e ela odiava pastor. E a pessoa não citou isso na triagem, não citou essa questão na triagem, a gente só veio saber depois que a pessoa estava no grupo, né? É óbvio que, enquanto a gente terapeuta, a gente não está ali, a gente ali naquele momento é psicólogo e psicóloga. E assim, foi brilhante a condução desse estagiário na época, de que assim, a pessoa falava mal, batia, falava coisas horríveis sobre a igreja, do engajamento dela, da própria pessoa, né, do processo que ela tinha passado, né, e somente nas supervisões é que esse aluno trazia as demandas dele e dizia assim, professor, às vezes eu me sinto ofendido, mas às vezes eu me sinto com medo, porque parece que o cliente que está lá no grupo da gente falando de tal, se vê um pastor na frente, vai bater. E eu fico pensando se um dia ele descobrir que eu sou pastor. Aí eu perguntei assim, naquele momento você está pastor ou você está psicólogo? Ele disse psicólogo, tanto que nada da minha religião entra no processo. O senhor pode perceber. Então, fique relaxado. Agora, se um dia você for questionado e você sentir a vontade de falar, fale. Não minta. A pior coisa é você mentir. Se a pessoa perguntar, é porque ela quer saber. Né? Então, assim, vai muito do manejo da gente para algumas situações, mas poderia ser uma situação inadequada. Né? Poderia ser uma situação que poderia gerar um conflito, mas como ele era uma pessoa muito consciente dos momentos, não gerou. Mas imagine o problema que podia dar, né? Assim, para o próprio cliente saber que um dos terapeutas que estava ali naquele grupo era um pastor evangélico, que era o motivo dela estar ali, né, na sessão. Outros problemas pontuais, tais como desconforto contratransferencial, desnível cultural, diferença cognitiva ou patologias psíquicas divergentes. Não vou me estender muito nessas questões, né, mas a gente precisa pensar nos problemas que podem ser trazidos para o grupo, a não ser que o grupo seja para essas questões. Por exemplo, a gente quer trabalhar um grupo sobre algum aspecto cultural, né? A gente quer trabalhar um grupo com pessoas que têm algum tipo de distúrbio mental, psíquico grave. Então a gente sabe que aquelas pessoas estão ali e vai ser um trabalho complexo para estar com essas pessoas, ok? Antes de eu passar para o próximo tema, alguém quer perguntar alguma coisa? Sim, Yara, coordenador mesmo que facilitador, é porque assim, na minha formação eu chamo de facilitador, é uma formação mais humanista. E aí coordenador eu uso o termo que está sendo utilizado no texto, que é uma formação um pouco mais psicanalítica, né? Quanto àqueles grupos que são compulsórios. Foi uma pergunta mesmo, professor. Ah, tá. Foi uma pergunta se eram a mesma pessoa. Não tem diferença. Não tem diferença nenhuma, certo? Pronto, certo. Cristiane, você pode me traduzir a sua pergunta? Como assim grupos compulsórios? Professor, pode ser uma coisa até que não exista, mas eu vejo muito em filme às vezes, né? De tipo assim, a pessoa foi presa por aquele delito e ele tem que participar daquele grupo. Existe isso? Existe. E nesse caso, como é que fica isso aí? Tem que haver o conflito mesmo, né? Vou te falar uma experiência. A gente trabalhando um momento sobre questão de violência doméstica, Lei Maria da Penha, com um grupo de como é que chama? De estagiários, surgiu uma ideia de um dos estagiários de que a gente trabalhasse não só com as mulheres que foram agredidas, mas os parceiros dela. E aí havia muita demanda
como é que chama, do conselho, acho que é conselho tutelar, não lembro exatamente o nome do órgão que enviava, tinha demanda de que esses homens que tinham sido denunciados pelas suas esposas, eles tinham que passar por um processo terapêutico. E aí a gente fez um acordo com lá o pessoal, que agora me falta o nome, de que eles passariam por um grupo de terapia. Então era compulsório, assim, era meio que uma determinação do juiz que parte do que ele ia cumprir por ter agredido a esposa era participar de um grupo terapêutico, ou participar de uma terapia, entendeu? E aí foi fantástico, a condução do grupo não foi minha, eu só vi os relatos, na verdade, nas discussões de grupo, esse grupo ficou com outro professor de psicologia social, e a condução e o processo foi lindo, assim, porque foi trabalhado todo o processo da questão da violência, da questão da visão deles enquanto homens, dessa questão da relação. Nesses casos, eles não têm escolha ou não podem sair, né? Na verdade, assim, nesse caso específico, por exemplo, eles tinham que cumprir um número mínimo de sessões, e se ele não viesse, a gente era obrigado, na verdade, a mandar relatórios quinzenais lá para a juíza, dizendo que eles estavam participando do processo, e quando faltava a gente dizia que foi só fulano, fulano e fulano que participou do processo. A gente não dizia o conteúdo do que era discutido, entendeu? Mas dizia se ele estava participando ou não, porque haviam sanções sobre as questões de violência que ele tinha sido condenado, certo? Então, compulsórios existem, aí é do manejo da gente. Por exemplo, um grupo de adolescentes é um grupo compulsório, porque, a não ser que seja algo que o adolescente deseje e queira fazer, vai ser um grupo que esses adolescentes vão estar lá porque os pais mandaram, né? Um grupo de pais que ficou sabendo que existe um grupo no seu consultório para crianças que cometeram delitos graves na escola, delitos leves na escola. E aí os pais ficam sabendo desse programa e mandam os filhos para o programa. É compulsório. Adolescente dentro de consultório, sei lá, 70% é compulsório. Talvez mude um pouquinho a próxima geração. As próximas gerações de crianças talvez estejam mais acostumadas não, mais acostumadas como é que eu posso dizer, a esses processos como um todo, e até participar de programas de terapia, né? Talvez as crianças de hoje mudem um pouquinho mais esse plano, tá bom? Então, o que ele vai chamar de setting terapêutico, o setting da terapia... Professor... Pois não. Pode falar. Rapidinho, uma questão sobre a inserção compulsória no grupo. Esse relatório que era passado é um relatório de presença quantitativa ou qualitativa? Porque eu acho que, como a pessoa não quer estar naquele ambiente ali, ele só vai, tipo, não se empenha, só vai, faz a quantidade de sessões pré-determinadas e depois sai. Então, o que é que acontece? Não tem, acho que não tem uma função. Então, vamos lá. É a mesma coisa que você botar um adolescente para fazer terapia, ele não quer fazer. Concorda? Anderson? Sim. E aí ele vai similar. ficar em silêncio. Similar. Então, assim, é muito do manejo do facilitador do processo, é por isso que eu digo que, assim, que foi fantástico, porque, assim, 90% deles estava ali porque estava, mas, assim, o discurso que iniciava era assim, não, eu quero mudar, né, porque eles achavam que a gente mandava um relatório dizendo que a pessoa estava apta ou não a estar livre do processo, né, então, eu quero sim mudar, eu quero ser uma pessoa diferente, só que ele estava lidando com profissionais, não estava lidando com alguém que estava fazendo aquilo para passar o tempo. E aí é exatamente essa questão da história do manejo do coordenador do grupo, como a gente está chamando aqui, ou do facilitador, de que produzir momentos e situações para que essas pessoas possam refletir sobre os seus processos. O grupo tinha um objetivo: trabalhar homens em situação de violência doméstica. E aí, nesse objetivo, como eu vou sensibilizar pessoas
a pensar e falar e refletir sobre a condição deles, de homens agressores, né? Como eu vou girar o processo de um grupo para que essas pessoas pensem nos atos que cometeram e possam pensar sobre a situação deles enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Então, entende que existe nesse processo é difícil, é complexo, não é qualquer um que pode manejar uma coisa como essa, mas a gente tem ferramentas para fazer com que os indivíduos possam refletir sobre as suas questões, entendeu? Entendi, perfeito. Então, assim, pode ter um que estava ali fingindo? Pode, mas um terapeuta atento com um coterapeuta vai perceber no desenrolar das coisas o quanto as pessoas estão enrolando o processo. Aí, assim, realmente, para eu acho que, né, eu estou na cabeça conselho tutelar, né? Mas para a vara da mulher lá, a gente tinha feito um acordo que a gente não ia mandar nada qualitativo, porque isso poderia infringir em ética grave, entendeu? Assim, que a gente poderia ter algum conteúdo ali que pudesse levar as pessoas a dizer assim, o indivíduo está apto ou não. Então não era o intuito da gente reinserir o indivíduo na sociedade ou então dizer que o indivíduo tem que ser preso. Não era o intuito da gente. O intuito da gente é trabalhar a questão dele ser um homem agressor, que ficou condenado por isso, do repensar sobre esses processos, entendeu? É óbvio que era um processo muito mais terapêutico do que operativo. A ideia era que fosse terapêutico o processo, para que eles repensassem o self na relação com essa esposa, com essa mulher, com essa namorada, que eles repensassem o papel masculino que eles estavam desempenhando, a visão do macho alfa que eles estavam desempenhando ali, entendeu? Então, são questões muito mais do pensar o self do que outra coisa. E aí a gente não podia relatar nada disso. O indivíduo está apto a voltar para a sociedade. Não dá para falar isso, entendeu? Então vamos lá. Quando a gente vai falar sobre enquadre ou setting, na verdade, visualizem isso na cabeça de vocês como o processo da dinâmica de grupo em si e o ambiente ou a ambiência do processo de dinâmica de grupo em si, né? Por exemplo, a gente fala setting terapêutico, é o mesmo termo. O que é o setting terapêutico? É o consultório do psicólogo. É o divã, a cadeira, a poltrona, a posição que aquelas coisas ficam, a soma de todos esses procedimentos que normatizam de norma, né, do processo de norma, e possibilitam o funcionamento grupal. Dá um exemplo disso. Via de regra, todos os trabalhos de grupo têm que ter uma certa... como é que eu posso dizer? Um certo... esqueci o termo agora. Um certo sigilo no processo, no procedimento. Né? Pode ser que vocês vejam, por exemplo, algum dia, uma performance de rua de um grupo de psicodrama. Né? Quando eu participei de uma formação, não terminei toda a formação, mas passei na formação de um módulo de uma formação de psicodrama, a gente fez algumas ações no comércio de rua de Maceió. Né? Mas as pessoas só estavam vendo a atuação, as pessoas não estavam vendo a reflexão sobre a atuação. Entendeu? Assim, havia exposição da atuação, mas não havia exposição do processo que os indivíduos estavam passando. Então havia um sigilo no procedimento. Então, essa é uma norma, é uma norma. As pessoas que estão ali naquele grupo precisam se sentir seguras. O ambiente precisa ser arejado, precisa ser escuro, precisa ser claro. Então, a depender do seu objetivo, esse ambiente e os procedimentos que você vai utilizar, eles vão possibilitar o funcionamento daquele grupo específico. Né? A gente, por exemplo, quando trabalhava grupo terapêutico, a gente tinha uma norma de que o horário do grupo precisava ser um horário que, não acumulasse pessoas na sala de espera do consultório, porque iriam entrar todas as pessoas juntas. Isso poderia gerar bate-papo na sala de espera. E aí o que foi que a gente começou a fazer?
o horário de começar o grupo era o horário que abria a clínica. E aí o grupo começava no abrir da clínica. Então as pessoas estavam chegando, a clínica abrindo. Entendeu? No máximo acontecia de ter alguém que chegava uns 10 minutos antes e a pessoa que abria a clínica não tinha aberto ainda a porta da clínica. Né? Então, em geral, a gente dava um tempo para início, mas assim, um delayzinho para iniciar o grupo, mas eles tinham um horário para chegar e a gente fez de um jeito que eles não ficassem na sala de espera. Funcionou, foi bem interessante ter pensado nisso. Né? O SET, né, ele resulta de uma conjunção de regras, atitudes e combinações, como, por exemplo, o local das reuniões, o horário, a periodicidade, o plano de férias, honorários, números médios de participantes. Por exemplo, por que plano de férias e honorários? Se você monta um grupo e que o grupo ele é um grupo sem tempo definido, a gente tem que pensar que a gente vai cobrar por esse grupo, né? E aí o grupo decide que vai ter férias em janeiro porque são as férias escolares. Ok, mas e o meu pagamento enquanto terapeuta? Vocês vão pagar janeiro? Vocês que estão decidindo entrar de férias, porque eu não tenho férias. Eu, enquanto profissional liberal, não tenho férias, não saio de férias. Eu viajo em feriados. Estou dando um exemplo disso, entendeu, gente? Para que vocês entendam que isso, inclusive, precisa ser discutido com o grupo. O grupo vai pagar o mês, não vai pagar o mês? Quantas reuniões por semana? Onde vai ser a reunião? Então, essas são o que a gente vai chamar aqui, a grosso modo, de regras do jogo. Faz parte da dinâmica do grupo, mas não é a dinâmica do grupo. São regras que possibilitam o grupo de existir, ok? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? 3, 2, 1. Vou passar para o próximo. Qualquer coisa, alguém me interrompe aí. Então, importantes funções do SET. A criação de um novo espaço para experimentar e ressignificar fortes e antigas experiências emocionais. Então, o setting terapêutico ele precisa ter essas possibilidades, principalmente com um grupo terapêutico, né, para que o indivíduo ele possa configurar e reconfigurar suas transferências e experimentar as suas vivências ali naquele ambiente. O ambiente precisa ser propício para isso. Uma forma de estabelecer uma necessária delimitação de papéis e posições de diretores e deveres, de direitos e deveres entre o que é desejável e o que é possível, né? Então, todo grupo precisa dessa delimitação, né? O que é que eu posso ter, o que é que eu desejo ter. Por exemplo, celulares no grupo. O que é desejável e o que é possível? O desejável é que durante o grupo ninguém use o celular de forma nenhuma. O que é possível? Você tem um dos membros do grupo que é um pai de família, uma mãe de família, e que ela não pode desligar o telefone, porque naquele momento que ela está no grupo, o filho está sozinho em casa. É um pré-adolescente de 10 anos, e que já é um pouco responsável para ficar sozinho, mas de qualquer jeito, a mãe não admite desligar o telefone, porque se qualquer coisa acontecer com o filho ou com a filha, ela tem que ir correndo atender. É um detalhe, estou falando de um detalhe do que a gente chama de desejável e do que possível. Não se pode conversar nada do grupo nos corredores da clínica, fora do grupo. Aí as pessoas fazem grupo de WhatsApp das pessoas do grupo terapêutico, né? Eu sou altamente contra isso e eu sou bem categórico. Não façam, porque vai atrapalhar o processo terapêutico de vocês. A delimitação, está escrito errado. A delimitação de papéis é importante para grupos que têm dificuldade de lidar com limites. E aí, assim, esses papéis, que está escrito papais, né? Está escrito papais aí, esses papéis, eles são importantes no sentido de, assim, quem é que vai ser, naquele momento, o bode expiatório, o líder, o indivíduo que vai falar, é protagonista do dia, né? Então, esses limites precisam ser dados, até porque, como é grupo, o processo terapêutico é do grupo todo, e a gente não está ali no grupo para discutir a vida terapêutica, o processo de vida de um indivíduo só, como às vezes acontece das pessoas monopolizarem a fala no grupo, quando a gente está naquele dia que a gente faz uma atividade que é aberta e livre, né? O enquadre, ou seja, o setting está sob contínua ameaça de vir a ser desvirtuado pelos
pelas pressões oriundas do interior de cada um de todos nós. Então, é importante que a gente entenda que mesmo a gente, facilitador ou coordenador do grupo, internamente falando, a gente quer destruir o grupo, a gente quer que o grupo não aconteça. E aí é entender que essas delimitações, elas vêm no tocante que coisas do grupo mexem com o seu processo interno. Por isso mesmo, o enquadro exige um manejo técnico adequado, tendo por base a necessidade dele ser preservado ao máximo. Ou seja, quanto mais forte forem as regras estabelecidas, a delimitação dos papéis, as posições de cada um, mais forte o grupo é. E quanto mais isso for seguido, melhor é. Por exemplo, o grupo tem uma tolerância de 10 minutos. Ele deve começar 8 horas, mas as pessoas podem entrar na sala até 8h10. 8h11, a porta se fecha e ninguém entra. Aí foi um dia que choveu, os ônibus atrasaram, e a pessoa chegou 10h15. Poxa, a pessoa chegou até aqui, veio lá do Cafundó do Judas e não sei o que. Não vai entrar. Não pode entrar. Mas ela veio, ela precisava muito hoje do grupo, não sei o que. Não vai entrar. Porque uma quebra de regras, por menor que seja, configura que o indivíduo está sendo mais preterido do que o outro, está sendo mais benquisto do que o outro, e porque quebra a regra para ela, não quebra para mim, que na semana passada eu voltei porque eu ia chegar 2 minutos atrasado. Então isso cria um momento do grupo dizer assim, as regras não servem para nada nesse grupo. Ok? E aí o que a gente vai fazer se a gente mesmo quebra as regras que a gente criou? Né? É óbvio que gente, essa semana eu tô com minha mãe internada na UTI e eu tô vindo para terapia. Ok. Pergunto ao grupo se pode abrir a exceção de que eu possa manter o meu telefone no VibraCal, porque a minha mãe está na UTI, mas mesmo assim eu preciso estar aqui no grupo. Aí o grupo redefine essa regra específica, abrindo um parênteses. Nesse dia específico, fulana de tal e somente ela terá o telefone no VibraCal, nem está desligado. Então, a gente precisa ter esse manejo, a gente nesse momento precisa ser frio calculista. Por mais humano que a gente seja, a gente tem que ser frio calculista. Por exemplo, numa primeira vez que um indivíduo faltou e que ficou esperando até o final do grupo, eu atendi. Durante meia hora, ouvi algumas questões que o indivíduo estava passou pela semana que queria trazer. Mas aí eu já coloquei como delimitação. Essa é a primeira e última vez que eu faço isso. Não vai acontecer mais isso que está acontecendo agora. Ok? Ok. Alguém abriu o microfone aí. Foi eu, professor. Eu fiquei com uma dúvida agora quanto a isso. Não sei se é porque... Pode falar. Eu estou entendendo assim que a gente está falando de fundamentos, né? E que... Fundamentos técnicos, Ou seja, isso serviria para todas as abordagens. Pode-se dizer isso? Sim, pronto. Sim. E até agora estava tranquilo, assim, esse entendimento meu, porque realmente eram coisas que eu estava vendo como base mesmo, né? Só que esse aí me chamou a atenção, porque pelo menos eu conheço pouco ainda, mas eu vejo algumas abordagens que são muito mais maleáveis para isso. Isso aí, essa coisa, esse item do enquadro, é um fundamento mesmo de tipo, entendo quando você fala, aí fica perfeito de tipo, para a gente mudar a regra, a gente pode mudar a regra, mas tem que ter um consenso de todos para mudar a regra ou abrir uma exceção da regra. Mas esse exemplo mesmo da chuva ou de alguma situação desse tipo está dentro dos fundamentos. É isso mesmo. Deixa eu explicar um pouquinho por que isso a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque, assim, vamos pensar, né? Você falou de diferentes linhas teóricas, né? A linha teórica desse texto ela é psicanalítica, mas se a gente pensar na linha humanista, não, numa linha humanista a gente teria uma empatia para ouvir o indivíduo naquele dia. Não. Porque uma coisa é o que eu fiz depois do grupo. Eu parei para ouvir a pessoa. Outra coisa é eu quebrar a regra do grupo e correndo o risco do grupo não ter mais regra. Então, enquanto terapeuta humanista, pensando no processo de aprendizagem do grupo,
qual é o mais complexo? É reestruturar as regras do grupo e, assim, ou, quer dizer, desculpa, quebrar a regra do grupo e correr o risco de ter uma dificuldade no manejo do grupo, ou manter o limite do grupo e abrir uma pequena exceção para o indivíduo poder ser acolhido. Aí eu abri uma exceção para o indivíduo ser acolhido fora do grupo, naquela semana, naquele dia específico, sendo muito categórico com ele que aquele seria a última vez que esse tipo de atendimento individual aconteceria, que a pessoa não teria mais como ser atendido individualmente, porque senão quebraria o processo do grupo. Vamos pensar num ponto de vista mais behaviorista, mais cognitivo-comportamental ou mais análise do comportamento. Se estabelecem regras, as regras elas precisam ser seguidas porque existe um padrão de comportamento que a regra vai gerar. E aí eu não posso desfazer da regra geral, porque a regra gera um comportamento que eu espero. O que eu vou fazer com o indivíduo que quebrou a regra é aplicar a punição que foi estabelecida pelo grupo na hora da montagem do set. O grupo estabeleceu que quem chegar atrasado não entra. Não fui eu, terapeuta, não sou eu que estou dando a punição. Eu, terapeuta, estou dizendo para o indivíduo: você sabe o que é que vai acontecer? Sei, eu não vou poder participar hoje. Ok, semana que vem a gente te vê aqui, tchau. Num ponto de vista mais psicanalítico, a gente pode analisar na semana seguinte por que esse indivíduo chegou atrasado. Poxa, mas choveu e o ônibus atrasou, não é culpa minha, é culpa sua. Porque você saiu de casa, quando acordou, você não viu que estava nublado, você não podia prever que ia atrasar o ônibus. Então, o que internamente, inconscientemente, fez com que você tentasse pegar o ônibus na mesma hora, sabendo que quando chove as coisas viram caos. Aí o psicanalista ele vai tentar interpretar o processo na hora. Por que você faltou? Choveu. O problema não é a chuva, o problema é você. A chuva estava ali, você podia olhar para cima e ver. Você podia arrumar uma outra forma de chegar aqui. Então, que processos internos, inconscientes estavam aí? Então, entenda que a regra é a mesma, não deixar entrar. Porque você pode gerar no grupo, infelizmente, e aí eu vou falar isso como experiência, você pode gerar no grupo um processo de que as regras... E aí eu vou poder conversar do grupo fora, eu vou poder quebrar outra regra que eu sempre quis quebrar, né? Fulano de tal pode quebrar essa regra, por que essa regra é melhor que a minha? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, ok? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Muita atenção ao grau de ansiedade no qual o grupo vai trabalhar, de maneira que não haja angústia excessiva ou ausência total de ansiedade, caracterizando um conformismo com tarefa e uma apatia. Não vou dar nem exemplo, porque foi o exemplo da resposta de Anderson, né? A ansiedade é boa, é um sentimento natural da gente. Ela pode continuar existindo, certo? Então, a ansiedade em si é boa, é sempre boa. Agora, a gente tem que controlar esse nível de ansiedade. A gente tem que aprender nas atividades os conflitos estarem sempre sendo guiados para que a ansiedade ela baixe um pouquinho, ela aumente quando necessária, mas a gente precisa inclusive prestar atenção quando o indivíduo ele está ali naquele ambiente e para ele tanto faz como tanto fez, como uma visão que foi o exemplo que Anderson deu, tá? O cara está indo ali porque é obrigado, ele vai chegar no grupo terapêutico, não vai falar nada nem vai participar. Você precisa prestar atenção. Então, qual é o relatório que você vai mandar? Que o indivíduo está vindo participar do grupo e tá tudo bem, tá tudo ok? Não, você está percebendo que ele não está ali só cumprindo um papel de poste. Desculpa usar a expressão do BBB. Né? Cumprindo um papel de planta, decorando a sala. Indivíduo veio, compareceu, contudo, não participa das atividades de dinâmica. Ou seja, você está dizendo para o cara que para a pessoa que obrigou ele a participar do processo terapêutico, que o indivíduo está indo, mas não está participando do processo terapêutico. Ou seja, ele está presente, mas está ausente. Numa relação sem ser essa compulsória, o indivíduo ele aceitou estar no ambiente, ele aceitou estar ali. Então, a gente tem que criar
atmosfera para que o processo desenvolva. A atmosfera grupal depende basicamente da atitude afetiva interna do coordenador e do seu estilo pessoal de trabalhar e do emprego de táticas dentro de um determinado referencial técnico. E aí, mais uma vez, essa é uma regra geral, sim, também, no sentido de que, infelizmente, o papel de coordenador de grupo não é para todo mundo. Às vezes a gente realmente não tem manejo. Dá para aprender? Dá. Existem técnicas para isso? Existem. Todo mundo pode ser. Mas às vezes você não está disposto a querer ser um facilitador de grupo. Porque exige de você um nível de entrega tal que você realmente vai estar sempre atento a tudo que você vai falar e como você vai agir dentro do grupo. A sua autenticidade, a sua empatia, o seu processo do grupo vai estar presente 100% do tempo dentro do grupo. Certo? Quem quer perguntar? Alguém abriu o microfone aí, que eu ouvi. Não, foi só impressão minha. Vamos para frente. Importantes funções do setting ainda. Os principais elementos a serem levados em conta na configuração de um setting grupal são os seguintes. É um grupo homogêneo ou heterogêneo? Aquelas perguntas que a gente fez no início, querendo entender o grupo. Esse grupo ele tem uma característica ímpar ou não tem? Eles têm uma característica que os une ou são, na verdade, pessoas aleatórias no processo? É um grupo fechado ou aberto? E aí, no sentido de fechado ou aberto, são grupos que você pode entrar e sair e a qualquer momento do grupo, no sentido de, não é entrar e sair do processo da dinâmica, mas assim, depois de 4 sessões, uma pessoa quer entrar no grupo terapêutico. Pode entrar? O grupo é aberto a isso? A gente decidiu que vai deixar o grupo aberto durante 2 meses para novas pessoas entrarem. Depois disso, o grupo fica fechado. Ou então, às vezes, acontece do grupo começar aberto e perceber assim, a gente não está conseguindo andar, vamos fechar o grupo para poder a gente ter uma coesão entre a gente, ou o contrário também pode acontecer. Porque quando você monta um grupo fechado, inclusive, principalmente quando você está no processo terapêutico do seu consultório, aquilo envolve um custo. Você começa um grupo com 10 pessoas, custando determinado valor da sessão, por exemplo, e aí você gerou todo um custo para aquele processo dar certo e funcionar. E aí o grupo ele vai assinar um contrato de no mínimo tantas sessões para eu poder pensar em continuar ou não. Senão eu vou continuar pagando uma multa para o grupo, ou o grupo vai resolver assumir o valor que está sendo proposto. Entendeu? Isso precisa ser levado em conta, porque, mais uma vez, aquele processo do grupo ali não está ali porque é uma grande brincadeira. Há algo sério e há um trabalho sendo feito. Há tempo e trabalho sendo dedicado àquilo. E você, como profissional, precisa receber por isso. Né? E aí, isso entra na confecção do grupo. É uma parte chata de se conversar, mas isso entra. Né? A combinação é de duração limitada ou será de duração ilimitada? Erro de digitação de novo aqui. Desculpa aí, gente. Duração limitada ou ilimitada. Ou seja, duração limitada você estabelece. O grupo ele vai ter 20 encontros, 30 encontros, 40 encontros. O grupo é de um final de semana. O grupo não tem limite. Ele vai até quando o grupo decidir. Pode acontecer. Geralmente eu prefiro os grupos que já sabem quando começa e quando termina o processo. Principalmente quando você faz grupo em clínica escola, né, que vocês, enquanto aluno tem o período de estágio, geralmente a gente delimita os encontros por período de estágio e faz as atividades pensando nisso. Quanto ao número de participantes, poderá variar desde um pequeno grupo com 3 participantes ou até 2 participantes, né? Se for um casal, terapia de casal, é terapia de grupo, né? Ou denominado numeroso, que comporta dezenas de pessoas. E aí é interessante que, por exemplo, os grupos de Carl Rogers, os grupos de encontro de Carl Rogers, que também são grupos terapêuticos, ele já chegou a fazer grupo de 100 pessoas. Funciona? Funciona. Né? Existe toda uma pesquisa falando sobre esses grupos e é interessantíssimo as coisas que aconteciam nesses grupos. Muito bacana mesmo. Só que eram vivências longuíssimas, assim, de um final de semana inteiro, começando na sexta-feira à noite e só terminar no domingo, varando a madrugada.
funciona. Um dia a gente vai ter uma experiência sobre isso. Outras variações, como a finalidade do grupo, o número de reuniões semanais, o tempo de duração de cada reunião. Essas finalidades e funções do setting, elas precisam ser definidas sempre. Né? O objetivo, separem a função da criação do setting do objetivo. Uma coisa é o objetivo que vocês têm. Na hora da montagem do grupo, que o grupo está se constituindo ali, ele precisa definir isso. E aí você, como terapeuta, pode dizer assim, esse grupo ele é um grupo com reuniões, com um número X de encontros e vão acontecer 2 reuniões semanais. Funcionar desse jeito. E aí, a partir de outras coisas, o grupo vai decidindo em conjunto. Ok? Esse manejo da resistência já é um outro assunto. Alguém quer comentar sobre essa questão do setting como um todo? Todo mundo dormindo. Vou dormir também. Tô brincando. Vou continuar, viu? Tô entendendo que tá todo mundo bem, ok? Manejo das resistências. Uma ferramenta da resistência é de ter a ideia clara da função que as resistências estão representando para um determinado momento da dinâmica de grupo. E eu estou falando resistência, realmente a ideia psicanalítica da ideia de resistência, né? Algo que impede que o indivíduo entre em contato com determinadas práticas ou técnicas. É útil que o coordenador possa reconhecer contra quais ansiedades emergentes do grupo uma determinada resistência se organiza. Por exemplo, é uma resistência paranoide, o indivíduo ele não está falando no grupo porque imagina que as pessoas vão comentar, que as pessoas estão falando dele, que as pessoas estão ali e estão prestando atenção que ele é gordo, que ele é magro, que ele, sei lá, bota o dedo no nariz, as pessoas estão percebendo que minhas roupas elas são muito simples, ou seja, é paranoide, assim, ele está colocando empecilhos na participação do grupo, está resistindo à participação do grupo, porque coisas internas a ele impedem que ele chegue ao grupo de forma mais aberta possível. E aí a gente tem que prestar atenção nos diálogos e nos silêncios e naquela comunicação silenciosa que a gente discutiu na outra aula, né? Que o indivíduo está apresentando para que a gente possa conduzi-lo para esse processo de desenvolvimento, ok? Deixa eu só ver aqui o chefe está falando. Ou de natureza depressiva, assim. Na verdade, o indivíduo está tão apático consigo mesmo, com seu processo de relação pessoal, que ele não consegue participar do grupo. E aí precisa ter um manejo específico para também esse tipo de procedimento terapêutico, depressivo, estar ali naquele grupo, o que aquele grupo representa para ele, né? Nos grupos operativos, esses são os grupos terapêuticos. Alguém quer alguma pergunta sobre resistência em grupo terapêutico? Só, professor, só para ficar claro para mim, assim, quando a gente fala de manejo das resistências, seria uma coisa individual, né? Não existe uma resistência do grupo em si, como um todo, não, né? Existe. Ah, tá. Seria um Pode exemplo, existir. assim, aquele grupo não quer isso, não quer essa atividade, existe isso? Existe, pode acontecer, assim, do grupo rejeitar um manejo do terapeuta. Hoje eu quero propor um experimento para vocês. Não tô afim. Hoje a gente está afim de fazer outra coisa. E aí eu vim todo preparado para uma questão, aí vem da forma como a gente lida com as coisas, né? Você passa o final de semana inteiro, o grupo é dia de segunda-feira, aí você chega sexta-feira em casa já pensando o que vai fazer com o grupo, passa o sábado inteiro produzindo material para o grupo, o domingo inteiro até o Fantástico produzindo material, chega segunda de manhã que o grupo tá lá, você tá todo animado, trouxe som, projetor multimídia e caixa e bola de sopro, não sei o que, e o grupo, hoje a gente quer discutir a relação do grupo. Hoje a gente não quer fazer outras coisas. E aí você insiste, e o grupo é resistente. Pode acontecer, pode mesmo acontecer. Roberto, hoje a gente tá na vibe de discutir relação mesmo. Hoje o caminhar da gente é esse, a gente não quer nenhum outro tipo de intervenção. E às vezes não é uma fala assim desse jeito que eu tô te dizendo, não. É uma fala
como é que eu posso dizer? Nas entrelinhas da conversa. Aconteceu uma vez com um grupo de adolescentes que nós estávamos fazendo algumas atividades de interação e integração deles, né? E um grupo apático. Um grupo, sabe assim, não andava, não caminhava, nada acontecia. E aí a gente aplicava uma dinâmica, aplicava uma atividade, fazia um jogo e não funcionava. E a gente conhecia aqueles adolescentes de outras atividades grupais, né? Aí a gente chegou no final do dia, reuniu todo mundo. O que está acontecendo? Na verdade, não. A gente cancelou as atividades do meio da tarde para o final, reuniu todo mundo e foi no cerne da história. O que está acontecendo? O que aconteceu com vocês? O que está acontecendo com o grupo? Que nós estamos percebendo que o grupo está agindo desse jeito, mas a gente não sabe o que é. Aí eles revelaram. Oh, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, fulano de tal fez isso, fez aquilo e me magoou muito. E como a gente está falando aqui, eu não vou dizer quem é, o que é que aconteceu, quem foi, quem fez tem que falar o que foi que fez. E aí o grupo, na verdade, estava passando por um momento de catarse da relação deles. Enquanto a gente estava alheio ao processo, estava péssimo o desenvolvimento da atividade. Quando a gente voltou para o grupo e disse, o grupo está resistente e não está andando. Vamos resolver o que está acontecendo, porque não é assim, não é essa a nossa proposta. Vocês vieram aqui porque vocês quiseram, né? Que era o que acontecia com esse grupo dos adolescentes. Esse especificamente acontecia que eles iam porque queriam. Então, assim, acontece às vezes um grupo todo ser resistente porque o grupo todo está numa outra relação. Porque o grupo todo está numa outra sintonia, num outro processo. Né? Mas geralmente, a maioria das vezes, é um indivíduo ou dois que apresenta processos de resistência e que você precisa ressignificar isso. Ok? Mais alguém? Vamos lá. Se tiver alguém, me interrompa aí que eu volto. Manejo das resistências. Nos grupos operativos em geral, como sinalizador da presença de resistências, é quando sucedem. É quando alguém está me ligando a essa hora da noite. Nossa, de 3 números diferentes. O que será que está acontecendo? Desculpa aqui, viu, gente? Só alcançar um pouquinho. Que esquisito. Deixa eu ver se é uma pessoa que eu tô achando que é. Não, não é quem eu tava pensando que é, não. Desculpa, viu, gente? Perdão mesmo. A pessoa ligou 3 números diferentes para mim uma hora dessa, você fica preocupado. Perdão, vamos voltar para a aula. Então, nos grupos operativos, em geral, como sinalizador da presença de resistências, é quando sucedem excessivos atrasos e faltas, aliados a um decréscimo da leitura dos textos combinados com discussão morna, caracterizando um clima de empatia, não, de apatia. Né? O texto aqui está escrito errado. Então, assim, é importante que a gente perceba, na verdade, nas construções do grupo operativo, essas outras resistências, né? Os grupos, como grupos operativos, eles têm funções de treinamento, de aprendizagem, de execução da tarefa, às vezes aquela tarefa, aquele momento de construção da tarefa não é interessante para o grupo. E aí o grupo demonstra nesses fatores, assim, os alunos não leem o texto, os alunos não participam das atividades, não tiram dúvida, você faz a atividade e ele participa porque é obrigado para fazer cena, mas não interage realmente. E aí é importante que a gente tenha
manejos diferentes para chegar a esse denominador comum do entendimento do porquê que aqueles indivíduos estão com aquele comportamento. Às vezes você está numa empresa e você está fazendo um processo de treinamento de grupo e aquele processo de selecionar algumas pessoas para um cargo específico. Então, ao mesmo tempo, pode gerar uma demanda bacana, mas também pode gerar um enquadre do processo de grupo. Como é que eu posso dizer? Mais... como é que eu coloco isso? Um processo de grupo mais fugindo do processo que a gente estava esperando, né? E aí, assim, o grupo não quer fazer aquela seleção, porque acha que aquilo é desonesto, né? Não deveria ser daquilo, deveria ser escolhido de forma das habilidades que as pessoas tinham, não sei, eu tô chutando, assim, um processo de empresa, né? Que às vezes acontece de ter essas delimitações desse jeito, né? Ainda nos grupos operativos, quando os participantes também elegem os corredores como fórum de debate de seus sentimentos. Então, assim, você percebe que dentro do grupo não tem debate, mas quando acaba o grupo, quando o pessoal está indo, as pessoas comentam entre si, conversam entre si, falam entre si das questões que estão acontecendo no grupo, né? A resistência do grupo pode ser por conta de como o coordenador também conduz o grupo. Aquele coordenador não é bem visto, não é bem quisto pelo grupo. E aí o grupo não gosta do coordenador, né? Um conluio resistencial, né? Que a gente chama, que é o termo que o livro traz, né? Que ele diz, inclusive, que isso pode ser inconsciente entre o coordenador e os demais. E esse conluio resistencial, às vezes, é assim: tanto o coordenador do grupo não quer desenvolver aquele trabalho, mas foi obrigado a estar ali, foi obrigado a estar naquela posição, e o grupo também percebe isso no coordenador e também não quer andar com aquilo ali. E aí nem o grupo anda, nem o coordenador anda, e o coordenador fica tentando fazer a sua função, mas faz de qualquer jeito, faz sem pensar muito no grupo, ou seja, às vezes o próprio coordenador entra nessa resistência, né? E por que ele chama inconsciente? Porque nem sempre isso está claro e descrito no processo. Às vezes acontece de, por exemplo, um membro da equipe de trabalho, ele é denominado coordenador do grupo operativo e ele precisa gerenciar os outros colegas de trabalho. E aí ele também não queria essa função, né, de estar gerenciando, de estar coordenando os colegas ali. E aí nem o grupo nem ele andam. Ok? Como manejar esses aspectos transferenciais? Alguém tem alguma dúvida lá sobre as questões de resistência? Eu tenho, professor. Pode falar. Sobre essa questão que o senhor falou sobre uma resistência uma resistência por parte do facilitador. Uhum. É possível, assim, dentro de um grupo terapêutico, a retirada desse facilitador e a substituição? Então, é difícil, porque vai depender de como foi criado o vínculo do processo, né? Porque geralmente, vai depender muito de como foi criado o processo, mas geralmente quem monta o grupo terapêutico é o próprio facilitador. Então, é bem complexo, a não ser que, por exemplo, foi uma equipe de profissionais de uma clínica que montou o grupo terapêutico, né, e que as pessoas se inscreveram lá e naquele grupo específico era tal pessoa para aquele dia, e aí essa pessoa não queria mais trabalhar, o grupo não gostou do grupo, não gostou do horário, aconteceu alguma coisa na vida pessoal, e aí ele entra nesse conluio de resistência. E aí por isso que é muito bom, por exemplo, os grupos terem um co-facilitador, porque o facilitador perceba o processo, indique para o grupo que montou as funções de dinâmica de grupo e o grupo, eu falo do grupo administrativo, né? E o grupo repense o processo de mudança de terapeuta. Pode ser, não é impossível, não vejo como impossível, vai depender muito da relação que isso foi construído, tá bom? Entendi. Vamos lá mas eu acho bem complexo, assim, para grupo terapêutico, bem complexo pensar em situações que isso poderia acontecer, mas não acho impossível, não.
Manejo de aspectos transferenciais. E como aspectos transferenciais, a gente vai entrar aqui na pura e simples ideia de transferência da psicanálise, ok, gente? E aí, assim, né, é óbvio que toda transferência é um processo de ressignificação de algo do passado, né? Então, voltando. Em grupo, há transferência em tudo, mas nem tudo é transferência a ser trabalhada. Essa frase do texto eu achei interessantíssima, importantíssima que a gente trouxesse. Por quê? Porque é natural o processo de transferência, inclusive as transferências cruzadas, né? Onde você se identifica com algum participante do grupo, ou você se identifica que alguém do grupo uma figura objetal que você identificou da sua infância, e aí, a depender de como foi essa relação com essa figura, o grupo é hostil para você ou o grupo é amigável para você, né? Existe cada um com relação à figura central do coordenador, ou seja, o coordenador é uma figura transferencial para mim, e cada um do grupo tem a visão do coordenador de uma forma diferente, mas todos transferem para o coordenador, cada um para com o grupo como uma totalidade do grupo com relação ao coordenador. O grupo, a gente tem que lembrar que grupos terapêuticos, tanto o grupo ele precisa ser pensado individualmente, como Chris falou aí, né? Pensar que alguns são individualmente, mas que também o grupo ele precisa ser entendido como uma unidade só. E ele precisa ser conduzido também como essa unidade, porque ele tem um processo linear do desenvolvimento e de relação dele, né? Um aspecto que está adquirindo uma crescente importância técnica é o fato de os sentimentos transferenciais não representarem exclusivamente uma mera repetição de antigas experiências emocionais com a figura do passado. Esses aspectos transferenciais também podem estar refletindo novas experiências que estão sendo vivenciadas com a pessoa real do coordenador e cada um dos demais membros do grupo. Ou seja, as transferências elas não precisam ser só rememorações do passado, de pessoas do passado, mas pode ser transferência de pessoas que estão no meu presente. E isso, nesse ponto de vista, nessa ideia de transferência, o coordenador do grupo precisa estar muito atento como é que aquela pessoa está reagindo aos outros membros do grupo. Às vezes a gente não observa aspectos dessa transferência no início do grupo, mas com o passar do tempo, a gente vai apurando a visão para o comportamento de cada um e do grupo como um todo para entender essas transferências e entender se elas são positivas ou negativas, né? Alguém quer falar alguma coisa sobre transferências? Para eu passar para o próximo tema, que a gente já está um pouquinho adiantado na hora, por isso que agora eu estou correndo mais um pouquinho, mas eu não quero ficar atropelando as coisas não, gente. Alguém quer falar um pouco sobre transferência? 3, 2, 1. Não, né? Então vamos para o manejo dos actings. Eu não gosto muito do termo acting. Eu gosto mais do termo atuação, né? Que seria mais ou menos a tradução. Mas eu gosto muito mais do termo interpretação, que é um termo que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, mas que eu entendi que eles colocaram de um jeito separado para não confundir dentro dessa teoria, né? Vocês vão ver dentro da fenomenologia existencialismo, por exemplo, que interpretar na fenomenologia significa que você interpreta um vivido, então o indivíduo mesmo que interpreta os seus próprios processos, né? Na psicanálise, por isso que eles chamam de atuação e interpretação, porque há uma separação também desses termos, né? A interpretação no sentido fenomenológico seria a interpretação como é feito no teatro, como é feito nas novelas, como é feito toda atuação que você tem. Mas aqui na psicanálise a gente chama de atuação ou actings, né? Do ponto de vista a ser utilizado como instrumento técnico, é necessário que o coordenador reconheça que os actings representarem uma determinada conduta que se processa como uma forma de substituir sentimentos que não conseguem se manifestar no plano consciente. Vamos lá, para a gente entender o que é isso, né? É importante que a gente entenda que às vezes o indivíduo ele não consegue
ele mesmo, enquanto ele, pessoa mesmo, assim, na situação dele, trabalhar determinada situação. E aí, as atividades que envolvem atuação ou relação de papéis de um determinado ponto de vista vão fazer com que ele possa manifestar aquele processo na consciência. E aí promover situações em que o indivíduo possa assumir papéis de uma forma geral vai ajudar a gente a dar oportunidade para os indivíduos atuarem com situações que eles não conseguem atuar agindo como eles mesmos, né? O coordenador precisa saber observar com segurança quando são actings benignos ou actings malignos. E aí, qual é a diferença de um para o outro? Os actings benignos são esses que eu falei, que são processos que ajudam no desenvolvimento do grupo. Os malignos são pessoas que, às vezes, assumem papéis, às vezes o texto vai citar isso, às vezes psicóticos, né? Para sabotar o processo do grupo. E a gente precisa perceber, às vezes, quando essa sabotagem é necessária para o grupo repensar alguns processos com aquele indivíduo, ou que essa sabotagem é realmente um fato de fazer com que o grupo não ande ou o grupo venha desandar nos seus processos, né? Manejar a divulgação para fora do grupo de alguma situação muito sigilosa e privada da intimidade desse seria um exemplo, na verdade, aqui de um act maligno, né? De pegar o que acontece com o grupo e pegar essa questão sigilosa e conversar e falar fora do grupo, né? Isso é um exemplo de act maligno. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu. Você falou psicótico, não seria psicopata? Não sei, deixa eu dar uma olhada no texto se ele fala psicopata ou psicótico. Eu entenderia psicótico porque o texto fala de psicopática, né? Na verdade, assim, quando eu falei psicótico, eu falo de qualquer transtorno psicótico que despersonaliza o indivíduo, né? Então, quando é uma natureza psicopática, também nesse sentido, no sentido mais amplo de indivíduo que está ali realmente para criar o caos e criar situações inadequadas para o grupo. Então, você tá certo, né? Isso é natureza psicopática mesmo, tá bom? Não sei nem quem falou, mas você tá certo e eu tô errado. Vamos para frente, pra gente acabar, que tá meio adiantado da hora já. Na verdade, já passou da nossa hora hoje. Comunicação. O grupo é um excelente campo de observações de como são transmitidas e recebidas as mensagens verbais, como as possíveis distorções e reações por parte de todos, né? E aí, assim, a gente vai falar dos processos verbais que freiam a comunicação do grupo e dos processos de comunicação não verbais, né, que a gente já discutiu muito sobre quando a gente falou sobre os sons do silêncio, né? Sobre aquilo que a gente observa de comunicação do grupo, mas que não necessariamente foi falado. Mas também existem aquelas pessoas que são verborrágicas, ou seja, falam demais, emendam um assunto no outro, desviam o assunto do foco, e aí impedem que o grupo se comunique, que o grupo exerça a comunicação, que é também um processo terapêutico, um processo de aprendizagem, que o grupo ele perca a sua integração da comunicação. E aí, às vezes, você vai ter indivíduos que realmente dificultam os processos de comunicação, indivíduos que não passam mensagem de forma correta, ou que quando a mensagem é passada, resolvem confundir a mensagem como um todo. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com essas pessoas, porque a gente tem que estar sempre atento como elas estão comunicando o processo, ou que processos elas estão comunicando, ok? E as comunicações não verbais também, a gente, como falou, eu não vou me estender muito aqui, mas é importante que a gente perceba, enquanto o coordenador do grupo, como essas comunicações não verbais estão agindo. E aí, em geral, eu oriento que a gente sempre produza atividades de grupo com um coterapeuta, para que essa pessoa tenha a função de observar as comunicações não verbais que a gente não esteja observando. Acontece, por mais experiência que a gente tem, a gente não pega todas as comunicações não verbais, não dá. Então, ter o coterapeuta ajuda muito nisso, né? E aí, como eu falei atrás da atividade interpretativa, né? A participação verbal do coordenador que, de alguma forma, consiga promover a integração dos aspectos dissociados dos indivíduos da tarefa do grupo,
né? E aí, a interpretação aqui realmente está no sentido do processo do atuar enquanto interpretar o processo do indivíduo, né? Ele vai trazer para o grupo alguma fala que faça com que o indivíduo processe aquele ato, aquela atuação, aquela tarefa, né? Quais são as funções do ego? Né? Quais são as funções? E aí eu entendo muito por função cognitiva, né? Porque o ego ele vai agir, vai ter a função de utilizar a capacidade de percepção, de pensamento, conhecimento, juízo crítico, discriminação. Como isso? Em geral, é agente facilitador que vai abrir ou instrumentalizar o indivíduo a ter uma percepção melhor sobre determinada situação, aprender a pensar sobre aspectos diferentes de determinadas situações. Ok? Os papéis, né? A transparência do desempenho de papéis por parte de cada um dos componentes. Atentar para a fixidez estereotipada e preconceituosa dos papéis. E aí, nesse sentido, pode ser prejudicial quando você tem um grupo muito conciso e fechado, onde cada um só representa um tipo de papel, e que esses papéis não flutuam no grupo e o grupo não se dá a oportunidade de evoluir para processos muito mais amplos. E se falando dos vínculos no grupo, o que a gente tem que estar sempre manejando? Né? A questão das relações de amor e ódio que o grupo desempenha e desenvolve, né? E a gente trata esses dois sentimentos desse jeito, amor e ódio, porque às vezes algum indivíduo vai falar alguma coisa que a gente não gosta. E a gente vai, às vezes, se aproximar de indivíduos que a gente tem mais afinidade e mais afeto. E aí, dentro desse grupo, a gente vai trazer também informações para que o grupo desempenhe a função, mesmo no processo terapêutico, de esclarecer a realidade com conhecimento, né? O conhecimento ele vai estar sempre sendo uma ferramenta da gente para produzir verdades dentro do grupo. E aí esse conhecimento, eu gosto de concluir a ideia de que vai trazer para os indivíduos reconhecimento do indivíduo para o grupo e do grupo para o indivíduo, e principalmente do indivíduo para ele mesmo, que talvez seja a pessoa mais importante a se reconhecer dentro desse processo de grupo, né? E o término do grupo, como é que a gente vai terminar, né? Deve haver por parte do coordenador de qualquer grupo uma fundamentação técnica que possibilite uma definição de critérios que termine um manejo adequado para cada situação em particular, sempre levando em conta a possibilidade dos riscos de que os resultados alcançados podem ter sido enganadores. Principalmente quando é grupo terapêutico, que você dá um final com uma data específica, nem sempre o grupo se resolveu até aquela data, né? Conseguiu trazer um processo terapêutico necessário para aquela data, né? E você acaba fechando o grupo porque você determinou uma data, né? Então a gente tem que aprender a manejar esse término, e o término do grupo ele precisa ser muito bem estabelecido. Por mais que ele volte meses depois, não vai ser mais o mesmo grupo, vai ter um novo recomeço. Ok? Só para finalizar e fechar mesmo, a gente vai trazer aqui os atributos do coordenador de grupo. Conhecimento, habilidades e atitudes são os 3 principais processos. A gente tem que ter conhecimento sobre o que a gente está fazendo, que embasa habilidades dos manejos e atitude facilitadora. E que atitudes são essas? Gostar e acreditar em grupo, ser continente, ou seja, estar presente no grupo. O grupo precisa ter o facilitador presente ali, né? A empatia no processo do perceber e ouvir o outro. Discriminação no sentido de discriminar as situações, não as pessoas, mas entender que a situação é uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? Isso parece simples, mas nem sempre é. E aí atentar para os novos modelos de identificação, porque podem surgir novas formas de ser dos indivíduos, a gente tem que atentar para as evoluções do processo. A comunicação, como já foi visto, ser verdadeiro, essa é uma coisa imprescindível no grupo. Você errou, você não entendeu, você não sabe, você às vezes age com atitude que o indivíduo não gostou, você precisa ser verdadeiro ao ponto de assumir que você não sabia ou você não errou e comunicar isso à pessoa. Quanto mais verdadeiro e mais de verdade você for no grupo, mais fácil você penetrar no processo do grupo. Ter senso de humor, integração e síntese no sentido de trazer ser a pessoa que
que integra e sintetiza esse grupo. Ok? Gente, desculpa a correria do final, porque realmente a gente passou tudo da gente. Eu queria, antes de finalizar e ouvir vocês, ouvir o feedback de vocês, estabelecer uma coisa, né? Pela minha culpa mesmo. A gente demorou um pouquinho no começo para iniciar, a aula ficou um pouquinho longa, eu tenho uma outra atividade agora para fazer, mas eu vou encerrar a gravação já aqui agora, mas vou continuar um pouquinho com vocês.